Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será O Deus que anseia estar conosco. O texto que serve como base é Gênesis capítulo 17, versos 7 e 8, que diz: Eu serei o seu Deus e estarei sempre com você. Antes de nos aprofundarmos um pouco mais no estudo de hoje, eu desafio a orar comigo. Vamos colocar cada um dos pedidos que se encontram aí no seu coração diante do Senhor. Pai do céu, muito obrigado por sabermos que o Senhor é o Deus que anseia estar conosco. Obrigado por sabermos que somos importantes para Ti. E te pedimos que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando, nos amparando, nos protegendo, lendo as necessidades mais íntimas do nosso ser e nos ajudando a estar prontos para viver aquilo que o Senhor espera que vivamos. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai. Peço que o Senhor possa nesse momento estar com esse amigo, com essa amiga que ora comigo. O Senhor conhece as necessidades do nosso coração, mas também sabe aquilo que será o melhor para nós. Talvez aquilo que estamos pedindo não seja aquilo que o Senhor quer, ou o tempo em que o Senhor quer que, de alguma forma, nós tenhamos a oportunidade de viver. Mas te pedimos que o Senhor nos abençoe grandemente, dando-nos aquilo que o Senhor sabe que será o melhor. Pedimos também que o Senhor fale conosco agora através da Tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bem, quando olhamos aqui para esse texto que nós encontramos em Gênesis no capítulo 17, versos 7 e 8, esse texto, é claro, está falando especificamente a respeito de Abraão e da promessa que Deus fez a ele. Entretanto, quando olhamos aqui para a Bíblia, percebemos que alguma coisa tinha acontecido. Logo depois do dilúvio, os filhos de Noé começaram a ter mais filhos e em pouco tempo havia um grupo significativo de pessoas. Gênesis capítulo 11 vai mencionar que pouco tempo depois do dilúvio, dirigidos por um homem chamado Nimrod, boa parte da humanidade acabou se unindo na planície de Sinear com o propósito de construir uma torre que alcançasse os céus. A ideia desses indivíduos era seguir na direção oposta à direção proposta por Deus. Deus queria que a humanidade se espalhasse por toda a Terra. E eles queriam fazer exatamente o oposto. Eles queriam estar todos num só lugar e, a partir dali, eles irem enviando as pessoas para algumas partes do planeta, para irem colonizando o planeta, mas numa perspectiva completamente diferente. Eles levariam o conhecimento humanista daquilo que estava acontecendo ali na planície de Sinear. Eles estavam tentando construir uma sociedade sem Deus. E Deus já percebeu que, a menos que ele intervisse naquela situação, a humanidade chegaria muito rapidamente ao mesmo estágio que havia chegado na época do dilúvio. Então Deus confunde as línguas e, por conta exatamente disso, eles acabam seguindo por caminhos completamente diferentes. Eles seguem em direções completamente diferentes. E começam, então, a levar consigo alguns conhecimentos. É bem verdade que o conhecimento de Deus também foi junto com essas pessoas que se dispersaram. Há um detalhe interessante quando, principalmente os antropólogos, e é claro que amparados também, principalmente por aqueles cientistas que trabalham tentando descobrir o que as civilizações antigas pensavam, e isso acaba acontecendo principalmente através da arqueologia, que vai descobrindo documentos, registros de civilizações antigas, e vão comprovando exatamente uma coisa: todas as civilizações antigas em todas as partes do planeta têm alguns conhecimentos ou têm alguns relatos, é claro, com variações, até porque, por causa do próprio fato de que algumas civilizações acabaram se afastando muito do conhecimento do Senhor Deus, os relatos originais acabaram sofrendo algum tipo de alteração. Mas, pelo menos, a noção de que houve uma intervenção
divina para a criação do planeta. A ideia de que a humanidade foi enganada por alguém e que Deus acabou intervindo num contexto de maldade do ser humano e um dilúvio aconteceu. Pelo menos esses elementos aparecem em todas as civilizações antigas. Eu estou falando de civilizações que vão desde o Médio Oriente, passando pela Ásia, passando pela Oceania, indo até a distante Austrália, passando pela América do Norte, América Central, América do Sul, até a região, as regiões mais no extremo sul do planeta. Desde o extremo norte até o extremo sul, leste, oeste. Em todas as civilizações antigas nós encontramos esse tipo de relato. Por quê? Porque quando a humanidade foi dispersada ali em Gênesis, no capítulo 11, eles levaram algum conhecimento, pelo menos algum conhecimento a respeito de Deus. É claro que, a partir daí, Deus queria que, de alguma forma, o conhecimento certo, correto a respeito de si mesmo, chegasse até as outras nações. Por isso, lá em Gênesis, no finalzinho do capítulo 11, ele já menciona o chamado para Abrão. Foi chamado para sair de Ur dos Caldeus. E qual era o propósito de Deus? Era revelar-se a Abrão, para que através de Abrão, o conhecimento correto a respeito de Deus, bem como da sua missão, chegasse a todas as famílias da terra. É tanto que no chamado, no capítulo 12, Deus vai dizer: Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu te chamei por causa dos outros. Eu estou te trazendo para perto de mim por causa dos outros. Para que você tenha a oportunidade de se unir a mim em missão, para que eu possa me fazer conhecido a todas as nações da terra. E é exatamente isso que Abrão vai fazer. Abrão, ele vai para a terra de Canaã, e você percebe que pouco tempo depois dele ter chegado ali, 3 indivíduos já são seus aliados, Aner, Escol e Manre. Esses indivíduos, que eram príncipes dos cananeus, provavelmente acabaram abraçando também a mensagem a respeito do Deus único. Nós não sabemos quantas pessoas aceitaram a mensagem de Abrão, mas o que sabemos, e Ellen White também vai mencionar exatamente isso, ela vai dizer que Abraão, em cada lugar que chegava, levantava um altar ao Senhor Deus, adorava a Deus. Os cananeus curiosos se aproximavam para poder saber que Deus era aquele, um Deus invisível. Era algo que para aquela sociedade politeísta era uma coisa completamente louca. E Abraão agora vai falar a respeito do Deus verdadeiro. E quando Abraão ia embora, o altar ficava, e no entorno dele muitos cananeus convertidos ao Deus verdadeiro. Portanto, o chamado de Deus era para isso. E para que a humanidade tivesse a oportunidade de conseguir, de alguma forma, unir-se em missão a Deus, ele não poderia fazer isso sozinho, até porque quem estaria em missão seria Deus. O ser humano seria o instrumento através do qual Deus agiria. Porque você conseguir chegar ao coração de alguém e fazer com que uma pessoa tome uma decisão lá do Senhor Deus é um verdadeiro milagre, e nós não somos capazes de poder fazer isso. Podemos até debitar conhecimento, mas esse conhecimento chegar ao coração de uma pessoa e levá-la a uma decisão e a uma mudança de vida, esse é um tipo de ação que nós não somos capazes de fazer. O melhor que pudermos fazer em relação a isso não será suficiente. Para que haja uma mudança de vida, é fundamental a ação do Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade Divina. Então, quando você vai olhar aqui para esse processo, a promessa de Deus para Abraão era: eu serei contigo, eu serei o seu Deus e estarei contigo. Isso fecha perfeitamente com a promessa de Deus lá em Mateus capítulo 28, versos 19 em diante, quando Jesus vai mencionar aos apóstolos: vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, ensinem-as a guardar todas as coisas, batizem as pessoas, façam discípulos, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Esses elementos que aparecem na grande comissão, nós veremos isso durante o trimestre, são elementos que já apareciam no chamado para Abraão. Deus vai chamar Abraão para poder ser luz das nações, mas ele vai dizer: eu vou contigo, eu estarei contigo. Eu serei o seu Deus e você vai perceber que eu estarei contigo. E isso aconteceu. Quando você olha para pelo menos 2 exemplos a mais que vão aparecer no nosso guia de estudos, em alguns anos mais tarde, quando você vai pensar no neto de Abrão,
Estamos falando aqui especificamente, aliás, no neto não, né? No bisneto de Abraão, porque Abraão teve Isaac, que por sua vez teve Jacó, e Jacó teve José. Quando José vai para o Egito, a Bíblia vai dizer que Deus estava com José, quando ele estava na casa do Potifar, quando ele estava na prisão e quando ele estava como o vizir do Egito, como governador do Egito. Deus estava, e através de José o conhecimento de Deus chegou até o Egito. Quando Moisés ele é chamado para desenvolver o ministério e libertar o povo de Deus do Egito, de novo, a Bíblia vai dizer, e Deus estava com Moisés. E, finalmente, quando você percebe Deus tirando o povo de Israel do Egito, eles já tinham perdido muito do conhecimento a respeito de Deus. Deus agora vai se auto-revelar de novo a eles, vai trabalhar com o coração deles. O que a Bíblia vai deixar claro para a gente é que Deus vai dizer, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. A ideia de Deus sempre foi estar com o seu povo. Inclusive, falando até sobre a questão do santuário, há um texto que aparece no nosso guia de estudos, que é um texto de Ellen White, na Review and Herald, de 17 de dezembro de 1872. Veja o que ela fala aqui. Ela diz, as ofertas e sacrifícios e o sacerdócio do sistema judaico foram instituídos para representar a morte e a obra mediadora de Cristo. Todas essas cerimônias não tinham significado algum, nem virtude alguma, a não ser quando celebradas ou quando relacionadas em Cristo Jesus que estava com eles. Quando você pensa em tudo o que acontecia no contexto do santuário, o propósito de Deus era estar com eles. Por que Deus queria estar com eles? Porque Deus, para estar em missão através de alguém, e nesse caso agora através de um povo, ele precisa estar com o seu povo. Porque quem opera através do ser humano é Deus. Ah, pastor, mas e se eu não quiser ser usado por Deus? Bom, você pode ter a plena certeza de uma coisa. Quando Deus precisa entrar em ação, ele vai usar até as coisas loucas desse mundo. Você se lembra, por exemplo, que houve um determinado momento em que ele precisava levar uma mensagem para o profeta de Deus, para Balaão, que estava afastado do caminho do Senhor. Como não tinha ninguém disponível, ele foi e usou uma jumenta. Ele se usou até de um animal irracional para poder colocar a palavra ao profeta. Deus, ele age através das pessoas. Mas uma coisa é fato. Deus se coloca à nossa disposição. E eu quero, nesse momento, dizer a você que Deus, durante esse dia, ele tem o propósito de poder chegar até você. Ele quer, através de você, fazer coisas extraordinárias durante esse dia. A promessa dele também continua sendo, eu sou o seu Deus e eu estarei com você. Se você se colocar à disposição de Deus hoje, aonde você chegar, Deus vai chegar junto. Porque ele quer alcançar pessoas que estarão no seu caminho. Eu quero orar com você, pedindo a Deus para que Deus possa, de alguma forma, usá-lo de forma poderosa durante esse dia. Então, aonde quer que você esteja, feche os seus olhos e diga comigo, Senhor Deus, me entrego a Ti. Usa-me como Teu instrumento, aonde quer que me levares. Em nome de Jesus, amém. Eu estudo a lição, e você?